Queridos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Venho trazer agora, como eu disse, a palavra de Deus sobre Apocalipse, livro por livro. Desculpem. E este é o terceiro vídeo. Nós paramos ali no capítulo 8, quando eu disse, meus queridos, que as 7 trombetas é o juízo de Deus, a ira do Cordeiro, embora muitos tenham outras interpretações, mas eu, da minha parte, eu acho que essas 7 trombetas é a ira do Cordeiro, o princípio do juízo de Deus para com toda a humanidade aqui na face desta terra, que não quiseram e não querem dar crédito e ouvidos à sua palavra. Vamos então, meus queridos, à palavra de Deus. Apocalipse, capítulo 8. Este é o terceiro vídeo da série. Está escrito assim, meus queridos, no capítulo 8. E havendo aberto o 7 selo, o 7º selo, fez silêncio no céu quase por meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas as 7 trombetas. Queridos, como eu falei, aqui já está falando que a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, nós já fomos arrebatados, transformados e levados para as mansões celestiais, porque esta foi a promessa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E logo em seguida, meus queridos, que o Senhor chegar com a sua igreja dos céus, será enviado nesta terra a grande ira do Senhor Jesus Cristo, que fala ali no fim do capítulo 6. Mas vamos então, meus queridos, ao que está escrito na palavra de Deus. Diz assim a santa e gloriosa bendita palavra do Senhor, no versículo 3. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com a oração dos santos desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e lançou-o sobre a terra. E houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Queridos, agora vai começar um grande sofrimento na face desta terra, porque a igreja do Senhor não estará mais aqui, intercedendo pelo povo, pelas nações, pelas autoridades. A igreja do Senhor não estará mais aqui. O que nós teremos aqui, então, logo em seguida ao arrebatamento da igreja, será a grande ira do Cordeiro e o juízo de Deus. Continuemos então. Versículo 7. E o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte da árvore, e toda a erva verde foi queimada. Aqui, meus queridos, nós não podemos falar com exatidão se é 1/3 de todo mundo, se é 1/3 de uma nação, 1/3 da outra, não sabemos. Mas a palavra de Deus diz que 1/3, tá, meus queridos, das árvores, toda a erva verde foi queimada, é o que diz aqui no versículo 7. E o versículo 8 diz assim: E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. E o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela,
ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte do rio e sobre as fontes das águas. Muitas das vezes as pessoas pensam assim, é uma estrela que caiu. Queridos, muitas coisas na palavra de Deus são sentido figurados, tá? Então nós não podemos levar na ponta da faca dizendo que uma estrela imensa caiu. Não, aqui simplesmente quer dizer o seguinte, que o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte do rio e sobre a fonte das águas. Pode ser, meu querido, o formato de uma estrela que João viu, mas não quer dizer que foi uma estrela realmente que caiu do céu. O formato era de uma estrela. Por quê? Porque ele estava vendo o quê? O que iria acontecer com as coisas, com as águas, com as árvores. Ele estava vendo o que ia acontecer. Então ele estava vendo aquelas visões. Não quer dizer que era uma estrela que estava caindo do céu, ou a lua caindo do céu, o sol caindo. Não, meus queridos, não é isso. Nós não devemos interpretar dessa maneira. O que quer dizer aqui é que simplesmente caiu, entendeu? Essa estrela sobre as fontes do rio e a fonte das águas. E o nome da estrela era Absinto. E a terça parte das águas tornou-se em absinto. E muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas. Esse absinto aqui que eu entendo, irmão, parece que é um produto muito ruim, que talvez seja até um veneno. É o que vai envenenar as águas e que diz que muita gente, né, muitas pessoas irão morrer por causa das águas que se tornaram amargas. E o versículo 2 diz assim, o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol e a terça parte da lua e a terça parte das estrelas, para que a terça parte delas se escurecesse e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz, ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda hão de tocar. Queridos, conforme nós vemos, esses problemas que aconteceram, tudo foi terça parte, terça parte, terça parte, terça parte, mas só atingindo as águas, os rios, as fontes de águas, as matas, as plantações. Esses ais que aconteceram aqui, meu querido, foi só sobre as plantas e árvores, águas, mares, né? Mas diz aqui, meu querido, na quinta trombeta, no versículo, no capítulo 9, diz assim, e o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela do céu caiu na terra e foi-lhe dada a chave do abismo. Olha bem, querido, tá vendo só? Aqui fala que uma estrela caiu do céu e foi dada a chave do poço do abismo. O que significa aqui? Que não era uma estrela que estava caindo, mas sim um anjo que estava vindo do céu ao mandato de Deus, com a chave na mão, não é isso? Para abrir, né, a porta do inferno, porque os demônios estão lá presos e não tem como sair, só mesmo com uma ordem de Deus e pela vontade de Deus. E este anjo recebeu de Deus a incumbência de ir lá no poço do abismo, que é o inferno, e abrir, conforme diz aqui no versículo 2, e abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Olha bem, meus queridos, isso são coisas, meus queridos, que está escrito aqui que vai acontecer. Porque muitas das vezes a pessoa não quer dar crédito na palavra de Deus, porque acha, Deus é bom, Deus é amor, Deus não vai fazer essas coisas. Mas vai sim, meus queridos, porque a palavra de Deus diz que Deus é amor, mas Ele também é fogo consumidor. Ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. E por isto, meus queridos, há 2000 anos que se prega a palavra de Deus e as pessoas estão com seus corações duros, não querendo dar crédito e ouvidos à palavra de Deus. E diz a palavra do Senhor, meu Deus, que será terrível para essas pessoas, meus queridos, a eternidade, dos que não quiseram dar crédito e ouvidos à palavra de Deus agora. Número 3.
e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Olha bem, meus queridos, quando Deus assinalou na testa, foi só o povo de Israel, aquele povo que eu já falei com vocês, que com certeza é não sei, algum segmento religioso que segue fielmente a palavra de Deus, os mandamentos de Deus. Eu não sei explicar, meus queridos, porque a pessoa que acha que entende todo o Apocalipse, ou ele é muito corajoso, ou então ele não bate bem da cabeça, porque é uma coisa muito difícil realmente de interpretação. Então diz assim, no versículo 4, e foi dito que não fizesse dano à árvore da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Ou seja, ninguém vai estar com esse sinal, meus queridos, na testa, a não ser o povo de Deus, os 144 mil escolhidos por Deus, estarão estes sim com os sinais. A palavra de Deus não menciona mulheres nem jovens, mas certamente também terão esses jovens e mulheres também com esses sinais na testa, que depois daqui mais para frente eu vou tentar explicar a vocês. E foi-lhes permitido, versículo 5, e foi-lhes permitido não que os matassem, mas por 5 meses os atormentassem, e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Querido, essa praga que vai vir, nós já estamos vendo aí os sinais, meus queridos. Apareceu por aí gafanhotos para tudo quanto foi lado, tá? Lá para o lado da Argentina e do Rio Grande do Sul, apareceu muitos gafanhotos devorando tudo que era plantação. Sinal de Deus, meus irmãos, sinal da palavra de Deus na sua palavra. Aí depois, meus queridos, que sumiu aqueles gafanhotos, aquela leva de gafanhoto, apareceu outra leva de gafanhoto, mas gafanhotos enormes. E de repente, como eles apareceram, eles sumiram. Quer dizer, a palavra de Deus fala sobre sinais no céu e sobre sinais na terra. E as pessoas não estão levando em conta, meus queridos, estes sinais que o Senhor está apresentando, tá? Então o versículo 5 diz assim, foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem, e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Olha que coisa terrível, irmão. Agora, as pessoas muitas das vezes procuram tirar sua vida, se suicidam, que nem acontece muito aí, dizem que são centenas de milhares de pessoas que se suicidam durante o ano, mas nesse tempo, meus queridos, as pessoas vão querer se suicidar, vão querer tirar sua vida, mas não vão conseguir. Agora, não sei explicar como, né? Talvez alguém pergunte, mas se a julgar lá do 20º andar, não sei, meus queridos, a palavra de Deus apenas diz que as pessoas vão procurar morrer e não vão conseguir. Tá, meus queridos? Versículo 7. E o aspecto dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre a sua cabeça havia como coroa semelhante ao ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. E tinham cabelos como cabelos de mulheres, e seus dentes eram como dentes de leão, e tinham couraças como couraças de ferro. E o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham cauda semelhante à do escorpião, e aguilhões na sua cauda. E o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinham sobre si, olha bem, meus queridos, às vezes a pessoa diz assim, tá vendo? Isso aqui é a guerra, é a grande tribulação. Não, meus queridos, isso aqui é o juízo de Deus, é a ira do Cordeiro que está sendo derramada sobre a face da terra, logo assim que o nosso Senhor Jesus Cristo levar a sua igreja para as mansões celestiais. E vamos ver agora o que diz o versículo 11, olha bem. Tinham sobre si rei o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. É passado já um ai, e eis que depois vem ainda 2 ais. Ou seja,
a ira do Cordeiro, o juízo de Deus, o início do juízo de Deus, meus queridos, está começando aqui. Ah, mas a besta ainda não apareceu. Calma, meu querido, nós vamos chegar lá. Primeiro vai vir o juízo de Deus e a ira do Cordeiro, o princípio do juízo de Deus e a ira do Cordeiro, para mostrar ao homem que quem manda, quem está no comando é Deus. Quando eles disserem, paz e segurança e coisa e tal, está tudo bem, vai ser quando o Senhor Jesus vai levar a sua igreja e logo depois vai vir, meus queridos, o cumprimento desse versículo 8 e versículo 9 que eu estou citando aqui para vocês. Aí então, meus queridos, aqui diz o quê? Que tinham sobre si rei o anjo do abismo, e era o seu nome Abaddon, em grego Apolion. Então, meus queridos, Deus ele usa o mal, tá? Para corrigir as pessoas, também para trazer o castigo para as pessoas daqueles que não querem dar crédito e ouvido à sua palavra. Ele não precisa, Deus mesmo, sabe, meus queridos, fazer as coisas. Não, ele usa o próprio mal, meu querido, porque a própria palavra de Deus diz que foi ele que criou o mal. Aí a pessoa diz, mas como pode Deus, sendo Deus, é amor, e ele fazer o mal, ele fazer o mal, construir o mal? Meus queridos, Deus é poderoso, tudo acontece por ordem dele e por vontade dele. Por que ele criou o mal, meu querido? Ele não criou o mal para usar o mal, não. Ele criou o mal para trazer o castigo para as pessoas que não obedecessem a sua palavra, que nem Satanás. Se não fosse, Deus não criasse o mal, o que acontece? Satanás não seria castigado, ele continuaria sendo diabo, demônio para toda a vida. Todos nós que pecamos, tá? Nós teremos também o nosso castigo. Por quê? Porque Deus ele criou o mal, meus queridos, para simplesmente corrigir aquelas pessoas que não querem dar crédito e ouvido à sua santa, bendita e gloriosa palavra. Querido, vamos então lá para a sexta trombeta. A sexta trombeta diz assim no versículo 13: E tocou o sexto anjo a trombeta, e ouviu uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: Solta os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Rio Eufrates, vocês sabem, né, meus queridos? Fica lá para o lado do Iraque, Jordânia, Turquia, mais ou menos lá para aqueles lados. E foram soltos, versículo 15, e foram soltos os quatro anjos que estavam preparados para a hora, dia, mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Querido, a terça parte da humanidade será destruída, tá, meus queridos, mortas. Tá? Terça parte. Vamos que seja 8 bilhões agora. Então 2 bilhões e 600 milhões de pessoas, no mínimo, irão morrer debaixo desse juízo de Deus que nós vamos ver aqui agora no versículo 16 em diante. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e ouvi o número deles. 17. E assim viu os cavalos nessa visão, e os que sobre ele cavalgavam. Tinham couraças de fogo, e de jacinto e de enxofre, e a cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e da sua boca saía fogo e fumaça e enxofre. Aí as pessoas dizem assim, tá vendo? Isso aí é guerra, que vem na grande tribulação. Nada disso, meus queridos. É que nem eu estou te falando, isso aqui é a grande ira do Cordeiro e o princípio do juízo de Deus. Sabe por quê? Olha o que está escrito no versículo 18. Por essas três pragas. Aqui não quer dizer por causa desta guerra, não, aqui está dizendo assim, por estas três pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saía da sua boca. Isso aí o que é, meus queridos? São demônios, muitos demônios que serão soltos, tá, meus queridos, da fornalha, que nem está escrito aqui, ou seja, do inferno, e eles vão ser usados por Deus para fazer a destruição total, e é isso que eles gostam, é matar, roubar e destruir. Então eles vão adorar fazer isso. 1/3 da humanidade, meus queridos, 2 bilhões e 600 milhões de pessoas mais ou menos, morrerão debaixo de fogo e enxofre que vai cair do céu. Mas como vai cair fogo do céu, meus queridos? E se você não crê nisso, então você não crê na cidade de Sodoma e Gomorra, que foi destruída com o quê? Com fogo e enxofre que desceu dos céus. É a mesma coisa que vai acontecer aqui, tá bom, meus queridos, nesse tempo.
19. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e na sua cauda. Porquanto a sua cauda é semelhante à serpente, tem cabeças e com elas danificam. 20. E os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira, que nem pode ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem das suas prostituição, nem das suas ladroices. Então, meus queridos, eu, sinceramente, eu já falei, torno a repetir, eu não sou o dono da verdade, tá, meus queridos? Cada um de nós temos uma interpretação, mas como eu já falei, cada um de nós, dando o nosso ponto de vista, nós chegamos a um denominador comum. É assim que o Espírito Santo de Deus trabalha. Porque se ele der o conhecimento a um só, meus queridos, essa pessoa vai querer ser talvez um Deus aqui na face, eu que tenho a verdade, eu que tenho. Então, para evitar essas coisas, para as pessoas não se perder por causa da sua prepotência, entendeu? Por causa do seu muito conhecimento, então Deus dá a cada um pouco de conhecimento. Então nós, meus queridos, fazendo esse intercâmbio, entendeu? Da sabedoria que Deus dá a cada um, então nós vamos chegar a um denominador comum. Eu não quero dizer que o que eu estou dizendo aqui, é isso que vai acontecer. Não, meus queridos, não quero dizer isso, eu quero dizer a interpretação que eu tenho sobre a palavra de Deus. E pelo que eu entendo, meus queridos, essas 7 trombetas, tá bom? E as 7 taças, meu querido, é o princípio, é a ira de Jesus e o princípio do castigo de Deus, tá bom, meu querido? Sobre a face desta terra, sobre esta humanidade, está aqui. Nas 7 trombetas, estará também nas 7 taças, que nós vamos daqui para frente, tá bom, meus queridos, tomar conhecimento. Agora eu quero falar para vocês, meus queridos, sobre aquele versículo 10, capítulo 10, que eu falei sobre, e vi um anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, se lembra? E por cima de sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os pés como coluna de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. Queridos, esse capítulo 10... ele é o quê? É o preenchimento de um interlúdio, tá bom, meu querido? De uma lacuna, que nem eu falei com vocês. Porque a palavra de Deus, ela não é sequencial, ela não vem dizendo é assim, assim, assim. Não, ela vem dizendo é assim, assim, mas de repente ela volta para trás para explicar para a gente alguma coisa. E esse capítulo 10 aqui, meus queridos, é uma lacuna entre o versículo 9 e o versículo 11. Tá bom? Que é quando virá as 2 testemunhas. Mas olha bem, meus queridos, nesse versículo 10, esta conversa que o João teve com o anjo, está aqui no versículo 7, lá no versículo 7, nós não vamos ler ele todo não, porque isso aqui foi Jesus, foi o anjo e João que estavam conversando. Mas eles deixaram aqui uma pista para nós, aqui no versículo 7, que diz assim, ó: mas nos dias da voz do 7º anjo, quando trocar sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos seus profetas. Queridos, essa 7ª trombeta, nós falamos até a 6ª. Essa 7ª, quando ela tocar, daqui para frente, porque o meu tempo não vai dar, então não vou poder falar sobre esta trombeta, que é a 7ª que vai tocar. Mas quando ela tocar, aqui diz assim, ó: se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Quer dizer, quando essa trombeta tocou, né? Vamos dizer assim, vai tocar, porque o cumprimento dela ainda vai ser daqui para muito tempo. E nós vamos ter, tá bom, meus queridos, a explicação desta trombeta. Agora nós vamos entrar, meus queridos, no versículo, no capítulo 11, que fala sobre as 2 testemunhas. Queridos, tem pessoas que dizem que é Moisés e Elias, outros dizem, a Igreja Católica diz que é a Santa Igreja Católica e não sei o quê, e outro diz outra coisa. Meus queridos, não
Não é nada disso, ninguém sabe, meus queridos. As pessoas querem talvez adivinhar as coisas, e olha que Deus proíbe essas coisas, né? Esse negócio de adivinhação, Deus proíbe essas coisas. Nós não podemos, meus queridos, prever de maneira nenhuma quem será essas duas testemunhas. Elas virão, claro que virão, porque está escrito, elas virão lá para Israel. Vão pregar a palavra de Deus lá, que nem nós vamos ver daqui para frente, tá, meus queridos? Nós vamos falar sobre isso, sobre essas duas testemunhas, no próximo vídeo. Nós vamos falar sobre o capítulo 11 das duas testemunhas e vamos falar também sobre a sétima trombeta, que eu falei agora, que eu mencionei agora, que nós vamos daqui para frente mais falar. Porque, meus queridos, a palavra de Deus, ela não deixa dúvida a nada. Às vezes a pessoa quer fazer interpretação pelo seu próprio bel prazer, pelo seu conhecimento, achando que ele é a última bolacha do pacote ou a última Coca-Cola do deserto, mas não é bem assim não, meus queridos. A palavra de Deus, ela é bem difícil de se interpretar. É que nem eu disse, será talvez, sabe, meus queridos, um maluco, tá? Ou muito corajoso para dizer, eu conheço a Bíblia de capa a capa, interpreto de capa a capa, principalmente o Apocalipse, meu querido. Eu não quero chegar realmente a essa condição não, porque se eu chegasse a essa condição, se eu chegasse a essa condição, seria muito perigoso para mim, e eu não quero pecar diante do meu Deus. Então, meus queridos, fica assim, tá? Tratado no próximo, tá? Vídeo, que esse aqui é o terceiro. No próximo vídeo, que será o quarto vídeo, eu estarei falando sobre as duas testemunhas do capítulo 11 e estarei falando também sobre a sétima trombeta, trazendo a explicação da sétima trombeta, tá bom, meus queridos? Mas olha, meus queridos, tem ainda uns 4 minutinhos aqui para mim falar alguma coisa. Logo lá, depois que nós comentarmos esse capítulo 11 e as duas trombetas, logo depois vem o capítulo 12, que fala sobre a mulher e o dragão. Meus queridos, é uma coisa terrível como as pessoas fazem interpretação desse capítulo 12. Queridos, tem um exegeta aí, sei lá como é que dá o nome, um grande sábio, sei lá. Ele disse, meus queridos, que se formou no céu com os planetas o sinal de Deus de uma mulher grávida e formou também com o alinhamento dos planetas um dragão para devorar o filho. Meus queridos, eu fico bobo, como é que pode pessoas de tanto estudo falar umas besteiras dessa? E essa pessoa, meu querido, é uma pessoa que anda refutando, tá, o pré-tribulacionismo, e ele diz que ele já foi pré-tribulacionista, mas que ele teve de Deus uma grande revelação e ele agora é pós-tribulacionista. Meus queridos, olha bem, a palavra de Deus diz que no tempo da besta, do falso profeta, quem não adorar ele, quem não prestar culto a ele, será eliminado, ou seja, cortado os seus pescoços. E se Jesus vier depois da grande tribulação, se eu e você, meus queridos, não quisermos negar Jesus Cristo, nosso pescoço será cortado. Então o que acontecerá? O nosso Senhor Jesus Cristo, quando vier buscar a sua igreja, depois da grande tribulação, como eles dizem e pregam e afirmam categoricamente, então depois, quando o Senhor Jesus vier buscar a igreja depois da grande tribulação, aí ele vai levar um monte de pescoço cortado. Claro, né, meus queridos, que Deus é poderoso, ele pode botar o pescoço no lugar, ele pode transformar a pessoa e a pessoa ir para o céu inteirinho, conforme estava. Ele pode fazer isso, eu creio isso. Entendeu, meus queridos? Mas eu acho um disparate as pessoas dizer que a igreja vai passar pela grande tribulação. E daqui para frente, meus queridos, os vídeos que eu fizer, eu vou falar sobre essas coisas. É impossível, meus queridos. Eu não creio de maneira nenhuma que a igreja vai passar pela grande tribulação. Agora, uma coisa é certa. Eu creio que não vai passar.
Mas se passar, meus queridos, se acontecer o que eles estão afirmando aí, eu digo com sinceridade para você, eu estou me preparando também para isso. Embora eu não creia que vai haver esta grande tribulação para nós, que nós vamos perder o pescoço, eu não creio isso, mas eu estou me preparando, tá bem, meu querido? Então aqui, meu amado, acabou o meu tempo, tá? Esse foi o terceiro vídeo, depois virá o quarto e nós vamos comentar sobre essas coisas da palavra de Deus. Que Deus abençoe vocês e que o Espírito Santo do Senhor, meus amados, fale melhor a cada um dos vossos corações. Que Deus nos abençoe. Amém.